Boa noite, meus irmãos, graça e paz. A mensagem dessa noite está no livro de Josué, capítulo 1. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versos 1 a 9. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 a 9. O livro de Josué talvez seja muito conhecido de nós. Nós provavelmente ouvimos das histórias grandiosas nele relatadas, como as grandes vitórias sobre Jericó, sobre os inimigos em Canaã, sobre as grandes batalhas que Josué travou, batalhas que até mesmo teve o sol parando de percorrer o seu percurso. Nós provavelmente lembramos muito deste texto também, das promessas nele contidas. Todos aqueles que já leram esse capítulo 1 lembram-se da frase "ser forte e corajoso", está nesse texto aqui. Quando eu olho para esse texto, eu lembro que ele foi um texto que me auxiliou muito para entender até mesmo um conceito que eu aprendi nos primeiros anos de administração. Fiz faculdade de administração há cerca de 10 anos atrás, e eu lembro de aprender alguns conceitos que eu vi especificamente no livro de Josué, a respeito de identidade, visão e missão. E o que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite tem a ver com esses três conceitos, de identidade e responder qual é a nossa identidade, qual é a nossa visão ou quais são os nossos objetivos e também qual é a nossa missão. Quando eu aprendi isso, eu aprendi que saber essas três coisas moldariam o que uma empresa seria. Eu aprendi lá atrás, 10 anos atrás, estudando administração, estratégia, gestão empresarial. E quando eu aprendi aqueles conceitos, eles pareciam não se interligar na minha mente. Depois eu vi eles num período que eu trabalhei numa consultoria, e quando eles continuavam não fazendo sentido. E aqui, quando eu li o livro de Josué, estudei um pouco mais a fundo, eles ficou muito claro na minha mente o quanto eles se amarravam. O que eu sou molda o que eu vejo e o que eu espero a respeito do meu futuro. O que eu espero a respeito do meu futuro molda a forma como eu vou alcançar o que está no meu futuro. Nós passamos pelo final de 2020 e talvez ele tenha sido muito diferente de tudo aquilo que nós esperamos que fosse. Talvez tenha sido diferente de todos os outros anos. Talvez a gente se preocupava como seria a ceia, como seriam os momentos em família, no Natal, no Ano Novo. Nós nunca, talvez, paramos para pensar se nós poderíamos ou não nos reunir com os nossos familiares. Isso é tudo diferente para nós. Talvez entramos em 2021 e esse pensamento ainda esteja em nossa mente. Talvez terminamos o ano fazendo os projetos que nós gostaríamos de realizar ao longo desse novo ano que se inicia, que hoje nós estamos no 3º dia. E tudo isso tem a ver com o que nós somos, o que nós queremos e como nós vamos fazer isso. E quando nós olhamos para o livro de Josué, teve um momento em que responder a essas três perguntas foi fundamental para a sua caminhada. E eu acredito que está nesse capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 9. Josué estava substituindo aquele que foi o maior líder de Israel, pelo menos até o período do Antigo Testamento, com certeza, Moisés, o homem que liderou o povo ao sair do Egito, que conduziu o povo 40 anos no deserto, que fez sinais que são utilizados para mostrar a pessoa de Cristo no Novo Testamento. Tem um momento em que Cristo se diz aquele que é o pão vindo do céu, e todo o povo reconhece que é semelhante a Moisés, o profeta que uma vez, por meio dele, maná foi enviado do céu para alimentar um povo durante 40 anos de uma travessia árdua. Meus irmãos, Josué estava nesse momento, e nós vamos ler nesse texto que esse momento é logo após a morte do grande líder de Israel. É um momento de uma certeza, ele é o responsável por conduzir, porque isso já tinha sido designado para ele antes de Moisés falecer. Moisés já tinha chamado Josué para estar próximo a ele, e Moisés já tinha dito o que Josué deveria fazer em Canaã. Mas aqui há a incerteza dessa nova informação que nós olhamos para ela muitas vezes e passamos despercebido. O que será de Israel após a morte do seu grande líder Moisés? Convido os irmãos a lerem o texto
de Josué capítulo 1, versículo 1 a 9, que diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, pasta esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar? Santo Deus, nós estamos como teu povo diante da sua palavra. Seu povo se reúne, ó Pai, porque sabe a necessidade que tem dela. Ela é o alimento para a nossa vida, ela é a lâmpada para os nossos pés. É ela que mostra qual é o sentido da nossa existência. E é ela que mostra, ó Pai, o que nós devemos fazer para viver para a sua honra e glória. Ajuda-nos, ó Pai, a entendê-la nessa noite. Dá-nos, ó Pai, da iluminação do teu Santo Espírito, para que, a compreendendo, ó Pai, nós vivamos para sempre, exclusivamente para a sua honra e glória. A nossa oração é no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Você já se perguntou qual é a missão da sua vida? Qual é o grande objetivo que você deseja alcançar? Para muitos, essa talvez seja uma resposta bem clara. Eu já ouvi pessoas falando que o que mais gostaria de ter era uma tranquilidade financeira. Alcançar um momento de sua vida em que as contas não trariam mais preocupações, onde haveria uma casa tranquila para se habitar. Pessoas que colocaram como grande objetivo da sua vida educar filhos bons, educar filhos que vivam para uma sociedade, que contribuam na sociedade. Muitas pessoas colocam objetivos muito mais curtos, de curto prazo, como viver o dia de hoje. O grande objetivo é viver o presente da maneira como for. Mas qual é o nosso objetivo como cristãos? Qual é a missão nossa como cristãos? E cristãos é a nossa identidade. Essa é a grande marca da nossa vida. Um dia, um povo em Bereia foi chamado de cristãos. Em Antioquia, melhor dizendo, foram chamados de cristãos porque se pareciam com Cristo. Essa é a grande identidade nossa. E essa identidade faz com que os nossos objetivos sejam quais? Essa identidade faz com que a nossa missão seja qual? Eu gostaria de olhar para isso a partir do livro de Josué, desse primeiro capítulo. Primeira coisa que nós temos quando Josué se vê com a responsabilidade de conduzir um povo à beira de entrar em Canaã, é que ele está sem o seu grande líder. E nós olhamos a primeira informação desse texto que traz a identidade de Josué. Se nós olharmos para o versículo 1, diz o seguinte: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. E veja como essas palavras elas parecem se relacionar. Primeiro, Moisés é chamado de servo do Senhor. E Josué é chamado de servidor de Moisés. Ou como nós lemos na nova versão atualizada, o auxiliar de Moisés. Ou o ajudante. Até mesmo aquele que talvez seria um discípulo. Mas há uma grande diferença entre ser servo do Senhor e ser servidor auxiliar de Moisés. E essa diferença é o que molda a vida de Josué, principalmente a partir deste episódio. Josué nunca é chamado de servo do Senhor, a não ser em um momento. E esse momento eu deixo para o final. Todo momento ele é chamado de servidor de Moisés.
Nós lemos isso no texto de Êxodo 24. Depois do povo fazer a aliança com o Senhor, de Moisés aspergir o sangue sobre o povo dizer que cumpriria todas as leis, é dito que Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei e junto com ele vai Josué, o seu servidor. Moisés é sempre chamado de servo do Senhor. E nós olhamos para o livro de Josué e pelo menos 13 vezes Moisés é chamado de servo do Senhor. Somente outros 2 personagens são chamados de servo do Senhor no Antigo Testamento. Davi e Josué. Mas Josué apenas uma vez. Moisés, das 18 vezes que aparece o termo servo do Senhor, 13 vezes é para Moisés. Mas Josué aqui é chamado de servidor de Moisés. Mas essa é uma informação muito importante para nós. Porque Josué acompanhou toda a travessia de 40 anos no deserto. Josué é um dos que saíram do Egito, que viram as 10 pragas que o Senhor enviou contra os egípcios para salvar o povo hebreu. Josué foi um dos que estavam numa terra onde nenhuma das pragas alcançava. Josué estava na primeira celebração pascal. Josué saiu do Egito, guiado pelo Senhor e por Moisés, que estava à frente do povo, para rumo ao Mar Vermelho. Ele foi um dos que viu o mar se abrindo. E daqueles que ele está liderando nesse momento, somente uma outra pessoa também tinha visto esse episódio, Caleb. Somente 2 homens chegam a Canaã que experimentaram tudo no Egito nos 40 anos de travessia. Josué tinha um papel, parece, especial em tudo isso, até mesmo porque o Senhor o designou para estar junto com Moisés. Ele sempre foi o auxiliar ou o servidor de Moisés. Quando Moisés subia ao Monte Sinai para conversar com o Senhor, é dito que Josué subia junto. Quando Moisés ia até a tenda da congregação, Josué nunca se apartava da tenda. Enquanto o Senhor falava face a face com Moisés, como quem fala com um amigo, lá estava Josué. Josué viu a rocha jorrando água depois de Moisés bater nela. Josué viu o maná descendo do céu. Tudo isso moldou a identidade do que Josué é. Mas quando nós olhamos para a vida de Josué, também há os eventos negativos, não da vida dele, mas da vida de todo o povo de Israel. Ele viu pessoas sendo mortas por serpentes quando o povo se rebelou contra o Senhor. Ele viu aquelas serpentes abrasadoras mordendo os calcanhares do povo de Israel e fazendo muitos mortos. Viu a praga do Senhor se espalhando quando o povo se rebelava. Josué também viu a morte do seu líder. E aqui nós temos Josué como auxiliar de Moisés, sendo comissionado pelo Senhor. É isso que nós vemos a partir do versículo 2. A partir do versículo 2 até o versículo 9, nós temos Deus dando a missão para Josué. E nós, quando nós ouvimos falar de Josué, geralmente, se nós precisássemos dizer o que ele era, a primeira palavra que vem em nossa mente é o grande general de Israel. Ele foi quem liderou as grandes batalhas. E como um general, nós imaginamos que a grande missão de Josué seria qual? Liderar o povo a entrar em Canaã, obter as grandes vitórias, criar grandes estratégias, traçar objetivos. Mas o Senhor parece afastar ele nesse primeiro momento. Nós lemos nesses 9 versículos e nós não encontramos nenhuma expressão militar. Não é ser um general que define quem era Josué. Não era a sua capacidade estratégica que o definiria. Mas aqui nós estamos enxergando que no primeiro momento, o que o define é ser o auxiliar ou o servidor de Moisés. Depois, nós temos que, além da identidade que Josué precisava saber, afinal, seria a identidade dele que o ajudaria a tomar várias decisões ali para frente. Nós enxergamos ele como auxiliar, sendo ensinado em vários momentos pelo próprio Moisés. Nós enxergamos que precisaria ser apontada qual é a visão da vida dele, quais os objetivos que ele deveria ter. E nós enxergamos a partir do versículo 2 até o versículo 5 que os objetivos da vida de Josué estavam alinhados ou entrelaçados às promessas de Deus. E aqui talvez é o grande diferencial dos objetivos de um cristão e dos objetivos de qualquer outra pessoa ou de uma empresa, de uma organização.
Muitas vezes nós colocamos em nosso papel o que nós queremos ter no final de 2021, ou no final de nossa vida, ou quando nós alcançarmos a idade que nós acreditamos que podemos parar de trabalhar. Mas quando nós olhamos para o que a Bíblia tem a nos dizer, esses objetivos eles nunca podem ser desatrelados das promessas de Deus. Olha o que está a partir do versículo 2. Deus falando com Josué, ele diz: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo o povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Quando nós enxergamos esse versículo 2, nós temos Deus dando a primeira ordem a Josué. E a primeira ordem do Senhor é: dispõe-te. Esteja preparado para passar o Rio Jordão. Quando nós enxergamos aqui nesse texto que ele precisava passar o Rio Jordão com o povo, isso não deveria ser o primeiro caminho proposto para o povo de Israel. Eles já haviam estado ali 38 anos antes, ou 39 anos antes, mas na outra borda de Canaã. Eles não precisariam passar um rio, eles precisariam apenas entrar na terra. O Senhor havia designado para Moisés entrar em Canaã. Moisés selecionou 12 espias para entrar em Canaã e enviá-los para espiar, olhar como era a terra. Dos 12, 10 voltaram dizendo que a terra era tomada de gigantes, seria muito difícil entrar. Os outros 2 eram Josué e Calebe. Mas agora, Josué tinha que conduzir o povo que, há 38 anos atrás, tinha desistido de entrar por um caminho muito mais fácil. Agora era necessário passar o Rio Jordão. Para o quê? Para receber as promessas do Senhor. E esse era o objetivo de Josué imediato. Passar o Rio Jordão para entrar na terra que há 40 anos atrás o povo não havia entrado. Esse era o primeiro objetivo deste que é grande general de Israel, passar este rio para uma terra que há 40 anos atrás não foi invadida pelo povo que deveria ter entrado lá. Muitas vezes nós podemos passar em nossa caminhada e tentar desenhar os mais diversos objetivos, metas que nós podemos ter para a nossa vida. Mas podemos ser surpreendidos com coisas que estão ao redor da nossa caminhada e que muitas vezes a gente nem espera. Quando Josué e Calebe espiaram Canaã, eles tinham a certeza da promessa que o Senhor os faria entrar naquela terra. Mas é muito possível que eles não contavam com 10 que diriam que a terra era perigosa demais, que seria impossível demais. Agora ele está na situação semelhante. E ele tem que olhar para esta missão que o Senhor está dando para ele e relembrar das mesmas promessas. O Senhor não muda a sua forma de lidar com o seu povo. Essa é a promessa que está sendo trazida ao povo de Israel desde Abraão, desde o momento em que o Senhor tirou um povo lá de Ur dos Caldeus, desde que ele tirou aquela família daquela região do Oriente e trouxe para Canaã sempre com a promessa de que eles herdariam aquela terra. Promessa que passou para Jacó, passou por Isaac para Jacó, para os filhos de Jacó, que ficou 400 anos sendo nutrida por um povo sob escravidão. É a mesma promessa que o Senhor está apontando para Josué. E é a mesma promessa que Josué já tinha se apegado 40 anos atrás. Versículo 5 nos mostra que essa promessa, ela não é apenas uma promessa para Josué ir sozinho. A promessa é que o Senhor estaria com ele. Versículo 5 fala: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Meus irmãos, a nossa identidade, ela molda a forma como nós vemos o mundo ao nosso redor. A nossa identidade, ela não é formada exclusivamente pelos nossos próprios pensamentos
os nossos próprios desejos, por algo que nós achamos que é o melhor para nós, a forma como nós vamos viver, missão, visão e identidade, elas são referenciadas em Deus. A identidade de Moisés é como servo do Senhor. É muito interessante que quando nós pensamos na relação entre servo e servidor, a ideia de servo é muito mais distante. Porque o servidor é aquele extremamente próximo. Mas, nas Escrituras, nós temos a proximidade que havia entre o Senhor e Moisés. A proximidade que havia entre o Senhor e aquele que ele falava face a face. Agora nós temos um Josué que até então não é considerado o servo do Senhor, que até então está sendo comissionado. E qual é a missão de Josué? Do versículo 6 até o versículo 9, nós a temos. O versículo 6 fala: ser forte e corajoso. E essa expressão será repetida nos versículos 7 e 9. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, a expressão ser forte e corajoso é repetida 3 vezes nessa parte final. E essa é a parte onde o Senhor dá orientações muito específicas para Josué. E aqui talvez seria o momento do Senhor dar as orientações de como Josué passaria o Rio Jordão, de como Josué entraria em Jericó, a primeira cidade ali na fronteira de Canaã, como Josué então continuaria sua campanha militar, alcançaria toda a terra prometida, e talvez até o momento de dar as orientações de como seria a distribuição, mas tudo isso o Senhor deixa para o restante da história, para o restante do livro. O que é necessário agora é Josué entender quem ele é, qual é o seu objetivo e qual é a sua missão principal. E quando nós olhamos para a missão principal de Josué, ela está atrelada a essa expressão, ser forte e corajoso. Mas não é um ser forte e corajoso para enfrentar os gigantes que haviam na terra e que há 40 anos atrás tinham assustado os 10 espias que com ele estavam. Não é ser forte e corajoso para conseguir invadir cidades muradas, algo que Israel não conhecia até esse instante. Não é ser forte e corajoso para invadir uma terra repleta de reis e com exércitos talvez muito maiores do que os exércitos de Israel. É ser forte e corajoso, primeiro, para enxergar qual é o objetivo do Senhor e se alinhar a Ele. O versículo 6 mostra isso. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. A primeira necessidade de coragem para Josué é justamente para se alinhar ao objetivo. E o objetivo imediato da sua vida é fazer o povo entrar em Canaã. Mas esse objetivo é confiar na promessa do Senhor. E talvez aqui esteja uma das grandes dificuldades de nossa vida. Confiar nas promessas do Senhor. Veja de novo, ser forte e corajoso para fazer este povo entrar à terra que sob juramento prometi dar a seus pais. É estranho ter uma expressão ser forte e corajoso atrelada a uma promessa do Senhor. Mas há tantas coisas que nos desviam de nossos caminhos, que nos desviam de buscar e de almejar e de desejar essa promessa. Quantos de nós, muitas vezes, tememos, e é até mesmo estranho em nossos dias, nós tememos tanto a morte. Para o cristão, como nós enxergamos Paulo muitas vezes dizer, o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas talvez nós
tememos tanto alcançar os céus, tememos tanto confiar na promessa de Deus de que um dia Ele estará com a gente, porque nós estamos apegados demais aos nossos objetivos daqui. E é preciso coragem para nós almejarmos aquilo que muitas vezes agora nós não vemos, aquilo que nós apenas esperamos. Ser forte e corajoso para confiar na visão que o Senhor tem para a vida do seu povo. Para Josué, imediatamente, entrar em Canaã. Para que o Senhor cumprisse uma promessa que já tem mais de 400, 500 anos de duração. A promessa que ele fez a Moisés, mas Moisés apenas viu aquela terra. Agora Josué precisaria ter força, precisaria ter coragem para estar alinhado à mesma promessa que há 40 anos atrás fez ele dizer que a terra manava leite e mel e que o Senhor a daria ao povo. Muitos perdem esta visão de vida. Muitas vezes nós paramos pelo caminho e começamos a atentar a nossa visão ou criar o nosso planejamento em torno apenas dos nossos objetivos, esquecendo os objetivos que vêm atrelados à promessa de Deus. Segundo lugar, na missão de Josué, ele precisaria ter força e coragem justamente para cumprir a sua missão. Do versículo 7 ao versículo 8, nós temos descrita qual é essa missão. E a missão, mais uma vez, não é simplesmente entrar em Canaã, simplesmente desenhar estratégias, treinar um exército. A missão é se permanecer fiel ao Senhor. Algo que fez um povo perecer naquela trajetória de 40 anos no deserto. Quantas vezes o povo de Israel murmurou contra o Senhor, mesmo tendo a promessa, mesmo tendo as leis, mesmo sabendo o que o Senhor queria? A força e a coragem de Josué seriam necessárias para o que está do versículo 7 em diante, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Como que Josué alcançaria os seus objetivos? Esse texto nos mostra. Para ele ser bem-sucedido, num primeiro momento ele precisaria guardar a lei do Senhor e dela não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E essa é a promessa que já vem, essa é a ordem que já vem há muito tempo, e é a ordem que quando Josué estava para passar adiante a sua função, ele deu ao povo de Israel também. Eles não deveriam nem se desviar para a direita e nem para a esquerda. Parece que é muito simples nós vivemos de acordo com a lei do Senhor muitas vezes. Acreditamos que apenas a observação dela, olhando, lendo o texto, tentando viver como ela requer de nós, às vezes nós acreditamos que parece ser algo apenas mecânico, mas é algo que vai muito além daquilo que qualquer pessoa pode fazer. Nós enxergamos constantemente as Escrituras dizendo que não há um sequer, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nós encontramos Paulo falando em Romanos que diante da lei todos deveriam se calar porque não há nenhum sequer. Parece estranho precisar de coragem para fazer o que o Senhor pede de nós. Mas Josué precisava dessa coragem. Josué precisava ter força para isso. Para que na sua missão ele não se desviasse da lei do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós lemos na liturgia desta noite, em Êxodo capítulo 24, que o povo em um determinado momento falou: tudo o que o Senhor disse nós faremos. E então foi estabelecida a aliança. Então Moisés aspergiu sangue sobre o povo. Mas esse mesmo povo que disse: tudo o que o Senhor disse nós faremos, pouco tempo depois, estava dizendo que o Senhor os trouxe até o deserto para que eles morressem de fome.
Mesmo todo o povo que disse, tudo o que o Senhor disse nós faremos, estava reclamando que Moisés demorava muito tempo para descer do monte. O mesmo povo dizia que os encargos do Senhor se tornaram pesados. Meus irmãos, a nossa missão, ela não tem a ver com algo que é terrestre. Os nossos objetivos não são apenas terrestres. Eles derivam do objetivo maior. Nosso objetivo é glorificar a Deus. Da mesma forma, a nossa missão tem um padrão maior. A nossa missão não é apenas ser um bom funcionário. A nossa missão não é apenas ser um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, esposa, filho. A nossa missão é muito maior. A nossa missão é viver de acordo com um padrão que é celestial. E esse padrão, ele vai além da capacidade humana de se viver. Esse padrão, somente aqueles que têm a identidade cristã conseguem viver. Porque eles são assistidos por Cristo Jesus. Que são assistidos pelo Espírito Santo de Deus, que nos capacita a resistir a toda tentação. Não há tentação nenhuma que nós não possamos suportar. Meus irmãos, parece estranho, mas não é. Ser forte e corajoso para cumprir a lei do Senhor. Terceiro lugar na missão de Josué, ele precisaria ser forte e corajoso até mesmo para entender a sua própria identidade. Versículo 9 fala, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Lembra-se que a identidade de Josué principal nesse texto, pelo menos, ou no início do livro de Josué, é que ele era o auxiliar de Moisés, ou o servidor de Moisés. Mas aqui a mesma promessa que o Senhor fez a Moisés, e quando chamou Moisés, ele repete para Josué. Nós conhecemos lá de Êxodo capítulo 3, o episódio em que Moisés ouve falar de uma sarça que estava pegando fogo e não se consumia, e então ele vai até aquele local para saber o que é. E quando ele chega naquele local, primeiro ele precisa tirar as sandálias, é ordenado a ele que tirasse as sandálias, porque o lugar em que ele estava era uma terra santa. Mas então o Senhor o comissiona à missão de tirar um povo do Egito e levar à terra prometida. Tudo isso foi falado com Moisés. E naquela mesma cena, o Senhor fala quem ele era e o Senhor fala que estaria com Moisés por onde ele quer que andasse. A identidade de Moisés era a de servo do Senhor. Qual é a identidade de Josué? Num primeiro momento, ele era identificado como auxiliar de Moisés. Afinal, onde Moisés estava, lá estava Josué também. Mas aqui o Senhor mostra que a identidade de Josué era maior. A identidade de Josué era ter a presença do Senhor com ele. A identidade de Josué era de ser servo do Senhor. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, este é o comissionamento de Josué. Josué precisava liderar um povo depois que Moisés morreu. Josué precisava fazer esse povo entrar em Canaã depois que Moisés morreu. Pergunta que eu faço é, Josué cumpriu a sua missão? A primeira resposta nossa é sim. Porque nós enxergamos Josué vencendo a batalha em Jericó logo nos capítulos seguintes. Nós encontramos Josué vencendo diversas batalhas e nós respondemos sim, ele cumpriu a sua missão. Mas nós enxergamos Josué tendo derrotas também. E nós encontramos lá no capítulo 15 de Josué que ele não conseguiu vencer todos os inimigos em Canaã. Faltava muita terra ainda para ser conquistada na época que Josué faleceu. E talvez se nós olharmos como se o objetivo, a missão, a vida de Josué fosse simplesmente fazer o povo entrar em Canaã, nós poderíamos começar a ler o livro de Josué e ver que toda a terra ainda não estava em descanso, e ver que ainda não havia todos os inimigos sendo derrotados, terem sido derrotados. Nós podemos questionar, será que ele completou a missão? De uma perspectiva terrena, parece que não. Mas de uma perspectiva celestial, nós descobrimos que sim. E isso está lá no último capítulo de Josué. E eu peço que os irmãos abram suas Bíblias lá. Josué capítulo 24, a partir do versículo 29.
Diz assim: depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, e atente-se para a expressão, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na sua própria herança em Timnat-Será, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Meus irmãos, esse versículo 29 nos mostra que Josué cumpriu a sua missão. E qual era a grande missão de Josué? Ser um grande general? Essa era uma missão dele, mas não era a missão principal. Ser um grande pai de família fazia parte da sua missão, mas não era a sua missão principal. A sua grande missão era deixar de ser o servidor de Moisés e se tornar o servo do Senhor. E nós vemos o reconhecimento de que ele cumpriu a sua missão não na sua vida, mas sim na sua morte. Depois dessas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Isso aqui provavelmente não foi nem Josué que escreveu. Provavelmente o mesmo autor de Juízes escreveu isso, porque Juízes repete Josué, servo do Senhor. Mas o povo olhou para a vida de Josué e enxergou que ele cumpriu a sua missão. Poderia se questionar, uma vez que não estavam todos os inimigos derrotados, será que Josué falhou em sua missão? As Escrituras dizem que não. Seu grande objetivo era se tornar como Moisés. Moisés era o referencial dele. E aqui nós temos servo do Senhor. E nós conhecemos talvez aquele que seja o versículo mais famoso do livro de Josué. Uma vez que Josué está se despedindo do povo nos seus últimos anos e chama o povo para renovar a aliança, ele encerra o período de renovação da aliança com a seguinte frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa era a missão de Josué. E ele enxergou isso desde o primeiro momento. Quando o Senhor disse, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não cesses de falar desse livro da lei. Por onde quer que andares, eu estarei contigo. Josué entendeu que a sua missão era servir ao Senhor. E após a sua morte, poderia ser até mesmo frase da sua lápide. Ali estava alguém que cumpriu a sua missão. Só que ao cumprir a sua missão, Josué também ensinou outros a cumprirem a sua missão. É o que nós enxergamos no versículo 31. Não apenas Josué servir ao Senhor, mas todo o povo da sua época e também o povo que ficou muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito. Esse povo também serviu ao Senhor. Uma das grandes respostas que nós buscamos dar em nossa vida é qual o legado que a gente vai deixar. Os pais vivem se preocupando quando ensinam seus filhos qual o legado que deixarão em seus filhos. Um funcionário talvez se preocupe e deveria se preocupar qual é o legado que deixará dentro da sua empresa. Um estudante, qual é o legado que deixará através da sua vida escolar. Josué deixou um legado principalmente porque ele serviu ao Senhor. Ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Nós não temos um registro de alguma falha de Josué. É claro, ele era um pecador. Também deve ter falhado. Mas nós enxergamos alguém que serviu ao Senhor até o final da sua vida. Isso tornou um legado para gerações e mais gerações. E talvez seja isso que nós precisemos em nossa vida. Com certeza, na verdade, é isso. Servir ao Senhor é o melhor legado que a gente pode deixar para os nossos filhos. É o melhor legado que nós podemos deixar em nossa casa, em nossa família. Não existe legado maior que um cristão possa ter do que cumprir a sua missão de ser servo do Senhor. Lembra-se que Josué era sempre considerado à luz de Moisés. Ele era o servidor de Moisés. O que eu quero dizer quando trouxe a identidade de Josué à luz de Moisés?
a nossa identidade, ela não é referenciada em nós mesmos, mas ela é referenciada em alguém que é maior do que nós. E ela é referenciada em alguém que, mesmo sendo maior do que nós, se fez como nós. Jesus Cristo, que sendo como Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Nosso Senhor Jesus Cristo deu um exemplo do que é serviço ao Senhor. Se Josué olhava para Moisés e toda a sua vida foi desenhada em torno do que Moisés fez, do torno que Moisés ensinou, da lei que Moisés escreveu. A nossa vida pode ter Josué, Moisés como exemplo, mas o nosso grande alvo de imitação é o Senhor Jesus Cristo. Ele se fez servo. Ele é aquele que molda quem nós devemos ser. Lemos em nossa liturgia esse texto que eu acabei de citar. E naquele texto, nós aprendemos como é ser servo. É ter o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, é ter a mesma mente de Cristo Jesus, é nós amarmos o próximo como a nós mesmos, é nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. Isso é serviço ao Senhor, isso é viver a nossa missão. Nosso grande objetivo nessa vida, imediato, é cumprir a nossa missão. Para que um dia, pela graça de Deus, eu peço que os irmãos abram em Mateus, capítulo 25, nós possamos ser reconhecidos como o Senhor Jesus Cristo o é. Mateus, capítulo 25, encerro com este texto, com algumas aplicações. Versículo 21, esse texto está dentro da parábola dos talentos, em que um senhor se ausentou de seu país e deixou alguns servos responsáveis pelo seu dinheiro. Alguns servos pegaram esse dinheiro, aplicaram, investiram, fizeram esse dinheiro se multiplicar e teve um que escondeu esse dinheiro. Eu quero que os irmãos leiam aquilo que o Senhor, quando voltou para o seu país e encontrou a obra dos seus servos, disse aos que viveram o que ele pediu para eles viverem. Versículo 21 fala: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. E para o outro ele diz a mesma coisa, no versículo 23, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Josué estava à beira de Canaã, precisava atravessar o Rio Jordão, e essa era a primeira disposição que ele deveria ter. E a terra de Canaã sempre foi considerada o descanso. Sempre foi considerada o momento em que Israel alcançaria a promessa. Aqui nós temos o mesmo descanso. Aqui nós temos um servo sendo convidado a entrar no descanso do seu Senhor. Por quê? Porque guardou a sua missão. Porque cumpriu a sua missão. Mas lembre-se, missão não pela própria força dele, mas porque o Senhor é com ele. Porque o Senhor caminha com o seu servo. O Senhor fala que nunca há de desamparar. Meus irmãos, com este sermão eu trago 3 aplicações para a gente. A primeira é, a nossa identidade, ela é sempre referenciada. Nossa identidade, ela nunca é autônoma. Nossa identidade não somos nós que construímos por nossa própria conta. Ela é sempre referenciada com algo que está ao redor de nós. Existe um livro que eu gosto muito, chamado Você se torna aquilo que você adora. Ele é um livro mais técnico, mas eu gosto muito do título dele também. Porque quanto mais nós amamos alguma coisa, mais parecido com aquilo nós ficamos. Quanto mais nós amamos o dinheiro, mais parecido com a sede de ganância nós temos. A tese daquele livro é que pessoas idólatras se tornam parecidos com ídolos. Os ídolos têm olhos, mas não veem. Ouvidos, mas não ouvem. Boca, mas não falam. Uma pessoa que vive amando os ídolos se torna insensível ao que está ao redor dela. Ela já não é mais capaz de identificar o que é certo e o que é errado. A nossa identidade, ela é sempre referenciada. A pergunta é, qual é o nosso referencial? Para Josué, que estava ali ao seu lado, que o instruiu durante pelo menos 40 anos, era Moisés.
para nós, o referencial é Cristo. Nosso referencial tem que ser a imagem e semelhança de Deus que nós carregamos em nós. Nosso referencial tem que ser Cristo, que mesmo sendo Deus, nos ensinou também o que é ser servo. Segundo lugar, a nossa missão, ela vai além daquilo que é terrestre. Nossa missão é muito maior do que qualquer coisa que nós podemos fazer em nosso trabalho, em nossos ciclos sociais, inclusive em nossa família. Toda a nossa missão terrestre, ela é derivada da nossa missão celestial. Nossa missão celestial é glorificar a Deus sobre todas as coisas. Nossa missão celestial é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, a nossa missão terrestre, quer ser um bom funcionário, quer ser um bom pai, quer ser um bom filho, um bom esposo, esposa, se adequa a essa missão. Por fim, o nosso objetivo é muito maior do que chegar ao final de 2021. Nosso objetivo é muito maior do que qualquer plano que nós possamos fazer para o ano que vem. Nosso objetivo é um dia ouvir da boca do nosso próprio Senhor, servo bom e fiel. Esse é o objetivo que nós temos, poder entrar no descanso que nos é prometido, poder entrar no descanso que o Senhor tem prometido ao seu povo desde Abraão e que o Senhor renova em Cristo Jesus, não da terra de Canaã que foi temporária, mas de novos céus e nova terra que é eterno. Um descanso que nunca mais trará nenhuma preocupação a nós. Não precisaremos nos preocupar se podemos nos reunir ou não. Não precisaremos nos preocupar quais são os nossos objetivos para o ano que vem. Não precisaremos nos preocupar sobre como nós podemos ser melhores pais, melhores filhos. Tudo isso estará conosco. E nós, então, para sempre, também estaremos com o nosso Senhor. Tudo o que nós precisamos almejar é ouvir essas palavras. Servo bom e fiel. Vamos orar? Santo Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela sua palavra. Te louvamos pelo privilégio que é cultuar a Ti. Te louvamos pelo privilégio que é servir a Ti. Esse culto, ó Pai, é a expressão máxima que nós temos em nossa vida do serviço a Ti. Mas esse serviço se redunda, ó Pai, em cada momento do nosso viver, de segundo, ó Pai, a domingo, em cada aspecto da nossa vida, em cada relação que nós estabelecemos, em cada atividade que nós fazemos. Todas, ó Pai, são para a sua glória. Ajuda-nos, ó Deus, a viver desta maneira. Sê conosco, ó Pai, até o fim. Não deixe, ó Deus, que caminhemos segundo a nossa própria mente, segundo os nossos propósitos, pois eles são falhos, eles são caídos. Dá-nos, ó Pai, da sua graça. Dá-nos, ó Deus, para viver para sempre, de acordo com a sua vontade. Essa é a nossa oração, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.